Saudações rubro-negras flageniais! Hoje vamos falar de Vitória e Flamengo, provável escalação, números de Pedro. Mas sem mais delongas, vamos à informação. O Flamengo costuma levar a melhor contra a Vitória e construiu ampla vantagem no duelo que chega ao 64º jogo nesta quarta-feira, 23. Veja a retrospectiva. Créditos Mundo Rubro-Negro, por Matheus Celani. O Flamengo enfrenta o Vitória nesta quarta-feira, 24, às 20 horas, pela 19ª rodada do Brasileiro. O Mengão encara o rival como visitante no Barradão, após 6 anos, e conta com retrospectiva favorável na história do confronto, para retornar ao Rio com os 3 pontos e ainda brigando no topo da tabela. As equipes já se enfrentaram 63 vezes em confronto que chega a 92 anos da história, já que o primeiro foi em 1932. O Mengão tem ampla vantagem sobre os baianos por ter vencido 38 partidas, enquanto 15 terminaram empatadas e somente 10 com vitória do rival. Números que representam aproveitamento de 68%. A vantagem nos gols marcados também muito favorável ao mais querido. 125 feitos contra 65 do Vitória. O time apresenta uma média de 1,9 gol feito por jogo e 1,03 sofrido por partida. Mais um número que mostra o domínio do Fla no confronto, galera. Vale destacar também que o Flamengo é o time que detém a maior sequência invictas da história no confronto. Foram 12 partidas sem perder para o rival, logo nos primeiros anos de duelos entre 1932 e 1974. Além disso, chama a atenção o número de goleadas. O Mengão venceu 11 jogos, marcando 4 gols ou mais sobre o Vitória. Destaque principalmente para o triunfo por 8-2 em 1953, que fez parte da sequência invicta. A última goleada aplicada pelo Fla foi 4-0 em 2014. Vitória versus Flamengo desta quarta vale muito para ambos os times, mas por motivos opostos, o Mengão tem 34 pontos e deseja seguir próximo ao líder, Botafogo, com 39, enquanto o time baiano é o 17º e quer sair da zona do rebaixamento. Tá? Eu vou falar agora um pouco de estatística aqui. Tá? Os dados são do portal Fla Estatística, tá? E depois eu vou fazer um resuminho, né, do que eu penso sobre essa partida, tá bom? Histórico recente é muito favorável para o Flamengo. Os últimos confrontos entre Flamengo e Vitória seguiram a escrita do confronto. Foram melhores para o Mengão. Foram 8 confrontos entre 2014 e 2018, quando o rival foi rebaixado. E o saldo foi de 6 vitórias do Fla, 1 empate e somente 1 derrota. Tá? Todos os jogos foram por rodadas do Brasileirão e só não há mais jogos em função das temporadas que o Vitória disputou a Série B. A última vez que se encontraram foi em 2018 e o Flamengo venceu por gol de Diego Ribas. Veja histórico do confronto 2014 até 2018. Flamengo 1, Vitória 0, Brasileirão 2018. Vitória 2, Flamengo 2, Brasileirão 2018. Vitória 1, Flamengo 2, Brasileirão 2017. Flamengo 0, Vitória 2, Brasileirão 2017. Vitória 1, Flamengo 2, Brasileirão 2016. Flamengo 1,
Vitória 0, Brasileirão 2016. Flamengo 4, Vitória 0, Brasileirão 2014. Vitória 1, Flamengo 2, Brasileirão 2014. Gente, devido à má atuação que o Flamengo teve, a gente fica até desconfiado desse jogo. Não vai ser um jogo fácil, mas o Flamengo tem que se impor. A história e o histórico dos confrontos nos faz ter uma boa percepção do que será esse jogo. Porém, se o Flamengo não estabelecer um ritmo e uma intensidade, como eu venho dizendo nos meus vídeos aqui, mais forte, tanto na transição defensiva quanto ofensiva e nos deslocamentos feitos pelos jogadores na parte ofensiva, para que haja espaço de infiltrações e possivelmente, né, as possibilidades dos gols será mais ampla. Se isso não acontecer, a gente vai sofrer igual a gente sofreu novamente contra o jogo do Criciúma, o último confronto que a gente teve, né? Se o Flamengo se impor, se o Flamengo voltar à intensidade, a gente consegue essa vitória até com facilidade, tá? Mas se a gente não colocar intensidade, a gente vai ficar de novo, né? Correndo atrás do rabo, vamos dizer assim, porque a gente vai ter a qualidade dos nossos jogadores, mas se a gente não igualar isso na vontade, na intensidade, a gente vai sofrer para vencer ou sair de lá até com resultado ruim, porque o resultado ruim seria o empate e a derrota, né? Então vamos ver aí com essa volta dos titulares, né? Agora, eu até no meu último vídeo, se você não assistiu o meu último vídeo, vai nos comentários aqui, tá? E veja que eu sempre coloco, né? Eu sempre coloco os meus vídeos anteriores. E eu já disse, se não for caso físico, né? Que a gente... vou até repetir o que eu falei nesse último vídeo meu. A parte da preparação física, né? Por a gente ter esse tempo de ter tido, né? Esse tempo de 9 dias, talvez a preparação física tenha colocado um pouco mais de carga para a gente ficar um pouco mais... ter uma preparação melhor para a sequência. Depois a gente não vai ter folgas muito longas se a gente continuar nas competições, nas 3 competições que disputamos hoje, né? Então eles podem ter colocado uma carga maior nesse período, que é um período que a gente não vai ter depois, né? Para que os jogadores possam desempenhar e ter uma qualidade física melhor durante a temporada, né? E pode ter acontecido isso, por isso que a intensidade caiu. Mas o meu medo aconteceu. Independente disso ser ou não, o meu medo sempre foi que na volta desses ditos titulares a gente perdesse a intensidade que a gente teve na data FIFA, né? Na fatídica data FIFA na Copa América. Aconteceu da gente ter a queda normal, a gente não tinha os principais jogadores e jogamos com alguns titulares e os reservas. E como a gente manteve uma intensidade muito grande nas 2, 3 partidas finais, a gente caiu de rendimento em termos de intensidade, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí nesse sentido, né? Então vamos continuar aqui. Vamos falar da escalação do Flamengo. Créditos GE por Fred Gomes, tá? Vamos lá. O Flamengo terá mudanças nas laterais, na zaga e no meio para enfrentar o Vitória.
nesta quarta-feira, às 20 horas de Brasília, no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão. O treinamento desta terça no Ninho do Urubu indicou que Varela, Vina, Léo Pereira e Alan serão titulares nas vagas de Wesley, Ayrton Lucas, Davi Luiz e Pulgar, respectivamente. Portanto, Tite deve fazer 4 alterações na comparação com a equipe que venceu o Criciúma na rodada anterior. Aquele jogo que a gente sofreu para ganhar do Criciúma, um time infinitamente pior do que o Flamengo, e tomara que isso não aconteça, né? Tomara que isso não aconteça contra a Vitória e a gente tenha uma vitória mais tranquila. Tá? Wesley nem viaja para Salvador por ter apresentado dores no músculo posterior da coxa esquerda. Pulgar diagnosticado com quadro de gastroenterite é outro desfalque de última hora. Alan, que cumpriu suspensão no sábado, volta normalmente. A troca de Ayrton Lucas por Vina foi opção de Tite. Mas eu acredito que tem a ver também, lógico que tem a ver com a parte técnica, mas também para dar uma folga para o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas também jogou todos os jogos da data FIFA. Tá? Então ele com certeza também deve estar precisando de um descanso. Apesar de tecnicamente ter caído muito também, né? Mas fisicamente com certeza ele também está precisando desse descanso, tá? Confira a provável escalação. Rossi, normal, né? Goleiro titularzaço, não tem como tirar. Varela entrando no lugar do Wesley também, né? Com esse problema que ele tem, né? De dores muscular posterior da coxa, né? Fabrício Bruno, né? E aí eu volto a falar novamente de Fabrício Bruno. E Léo Ortiz continua no banco, né? E eu já falei, né, nos vídeos passados, para mim, Léo Ortiz é o melhor zagueiro e eu não entendo por que o Tite não coloca ele para jogar, tá? Léo Pereira e Vina, quer dizer, né? Davi Luiz saiu aí, tá, gente? O Davi Luiz provavelmente pelo desgaste também vai ficar no banco, tá? Inclusive o Davi Luiz foi revelado pelo Vitória, né? Vai voltar depois de 16 anos a disputar uma partida, se ele entrar ou não, ou se ele ficar no banco também, tá? O Vina vai entrar no lugar do Ayrton Lucas, a gente já falou isso agora há pouco, né? O Alan, então, por exemplo, o Léo Ortiz não foi tão bem como volante, por que não vai colocar o Alan e não vai colocar o Léo Ortiz? Eu gosto do Alan, é um grande jogador, porém, o Léo Ortiz, nesse período, jogou melhor do que o Alan como volante. E não jogou com o De La Cruz, hein? Não jogou com o De La Cruz. Nesse sentido, ele ia ficar até mais confortável, porque ele não ia precisar sair tanto. Né? Ele ia poder guardar ali um pouco mais, porque o De La Cruz, formiguinha, né? Marca por todo mundo, né? Então ele poderia também entrar nessa vaga aberta aqui pelo Pulgar. Mas vai entrar o Alan. Tomara que jogue bem. De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. E aí não dá para discutir, né? O restante das escalações, é isso mesmo. Bruno Henrique ainda em recuperação da torção de tornozelo direito sofrida contra o Cuiabá na última, dia 6, está fora também. Então a gente tem aí 3 baixas, tá? Para esse jogo, né? Bruno Henrique, o Ayrton Lucas e o Wesley, né? E é isso, gente. Pelos números, pelo histórico, não podemos sofrer. Não podemos sofrer novamente, tá? O Vitória vem mal. São 4, se eu não me engano, são 4 derrotas seguidas já agora, nesse período. É chegar lá e fazer o que tem que ser feito. Pela parte técnica, pelo investimento. Não dá nem para comparar o Vitória com o Flamengo. É chegar lá e vencer. E vencer bem, fazer saldo de gols. Isso aí, daqui a 1, 2, 3 rodadas, vai fazer muita diferença. Se tudo concretizar e a gente ganhar as partidas que a gente tem para ganhar agora,
né? Por exemplo, o Botafogo simplesmente vai ter que ir pro Morumbi para pegar o São Paulo lá. O Palmeiras, apesar do Fluminense estar em baixa, o Palmeiras vai pro Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense lá. Então a gente tem Botafogo pegando o São Paulo fora e o Palmeiras pegando o Fluminense fora de casa. E a gente vai para lá pro Barradão, porém, a gente vai pegar uma equipe muito inferior do que a nossa. É a hora de fazer os 3 pontos. Porque um desses dois vão perder pontos. Eu acredito que deva perder pontos aí, né? Não tá sendo fácil enfrentar o São Paulo lá. E o Fluminense ganhou a última partida agora e parece que vai melhorar o time aí, né? Entrada do zagueiro lá, o monstro que eles falam, né? Que veio da Europa. Então, assim, vamos lá, gente. A gente tem que fazer a nossa parte, tá? A gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é chegar lá e vencer bem, com uma ampla vantagem de gols, tá? Porque isso aí pode fazer diferença aí nas próximas rodadas aí, como a gente está no topo da tabela lá, tá? Ó, eu vou falar dos números do Pedro de novo, tá? De novo, porque a gente tem que valorizar. Eu falei já no vídeo passado, tá? E eu vou falar novamente, porque é muito barulho e daqui a pouco eu vou ter que falar do Gabigol, não hoje, mas no próximo vídeo talvez eu tenha que falar do Gabigol de novo, porque o Landim deu a entrevista, né? Pro Charla Podcast e comentou de novo sobre... Não mudou nada, mas comentou de novo, então eu sou forçado a fazer um vídeo a respeito disso. E provavelmente o próximo vídeo será falando sobre isso, tá? Mas eu tenho que falar do Pedro, né? E eu vou falar aqui os números do Pedro pra gente ficar mais tranquilo a respeito desse aspecto de Gabigol. Não sei o que já... Não gosto de falar dele, mas infelizmente eu vou ter que falar aqui, tá? Porque eu acho que ele, nesse momento, ele tá atrapalhando mais do que ajudando o time do Flamengo. Independente dele ter feito gol de pênalti na última partida. Tá? Independente disso. Tá? Mas então vou fortalecer aqui, tá? A imagem e a qualidade do Pedro, sempre falando sobre Pedro aqui, na maioria dos nossos vídeos. Ó, Pedro soma 36 partidas oficiais na temporada 2024. Nesse período, o centroavante do Flamengo marcou 27 tentos e concedeu 7 assistências para os companheiros. Além disso, o centroavante rubro-negro é artilheiro do futebol brasileiro no ano. E segue, artilheiro em 3 torneios. Pedro terminou o Campeonato Carioca deste ano como artilheiro com 11 gols marcados. Além disso, o centroavante do Flamengo é líder na artilharia da Copa Libertadores com 5 tentos, empatado com o Paulinho do Atlético Mineiro. Por fim, o atleta também é o primeiro no Campeonato Brasileiro com 9 gols. Né? E o Pedro tem a oportunidade de seguir aumentando a distância na artilharia da próxima quarta-feira, 24, quando o Flamengo encara o Vitória às 20 horas do Brasileiro no jogo válido pela 19ª rodada no Campeonato Brasileiro e acontece no estádio Barradão de Salvador. Tá? Então, gente, o Flamengo tem por obrigação de fazer vários gols, sofrer, se possível, nenhum, para ampliar, tá? Essa quantidade de gols e por um possível desempate técnico aí, ter essa quantidade de gols maior do que os nossos adversários, porque eu acredito que se o Flamengo fizer a parte deles, o Flamengo encosta aí nessas 2-3 rodadas aí, o Flamengo pode ser que vire líder, mas tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Tá bom?
É isso, gente. Acredito aí que a gente vai ser assertivo aí nessas próximas rodadas e torcer que a intensidade da data FIFA volte e que a gente consiga, tá? Consiga as vitórias necessárias para daqui a umas 2 ou 3 rodadas já ser líder novamente e não sair mais da liderança, tá? Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, amado e idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós e até mais!